Oi, oi, noturnos! Estão prontos para ver a escuridão? Tem pra te contar hoje. Pra quem não me conhece, coloquei de paraquedas. Eu sou Clara e esse é o Eco do Medo. E, gente, o relato do dia 22 se chama A Ceia dos Silenciosos. Mas antes de ir pro relato, se inscreva e deixa o like. Como eu disse, né? O nome do relato é A Ceia dos Silenciosos. Oi, Clara, obrigada por sempre ler os nossos relatos. Você ilumina as minhas madrugadas, mesmo quando o assunto é escuridão pura. Minha avó sempre dizia que algumas casas guardavam mais do que lembranças, guardavam vozes presas. Eu nunca levei isso a sério até conhecer a família Duarte. Eles moravam a 3 ruas da minha antiga escola, uma casa grande, bonita, com luzes sempre amareladas e portas sempre bem cuidadas. Mas havia alguma coisa estranha ali. Ninguém da família falava nunca com ninguém. Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem um aceno rápido. Eles andavam sempre em fila, sempre olhando para frente, sempre com os mesmos passos. As pessoas diziam que eram só reservados demais. Outros diziam que eles eram arrogantes. Mas minha avó dizia: eles não podem falar, não enquanto ele estiver dentro da casa. Eu nunca soube quem era ele. No final de dezembro, num desses dias frios sem explicação, encontrei um envelope na minha caixa de correio. Era creme, elegante, com cheiro de casa antiga, e eu estava endereçado a mim. Dentro havia um cartão escrito à mão com uma caligrafia perfeita. Você foi convidado para a Ceia dos Silenciosos. Dia 23, às 21 horas da noite, compareça sozinho. Assinado Família Duarte. Eu nunca tinha falado com eles, nunca tinha sequer sido encarado por um deles. Mas algo naquele convite parecia obrigatório, como se alguém estivesse atrás de mim enquanto eu lia, esperando uma reação. Fui até a casa deles no dia marcado. As janelas estavam muito bem iluminadas. A porta já estava aberta. Quando entrei, todos estavam lá. O pai, a mãe, os 3 filhos adolescentes e uma senhora idosa, sentada ao fundo da mesa. Todos imóveis, todos com os olhos fixados em mim, todos completamente silenciosos. Quando me sentei, a porta de trás de mim se fechou sozinha e então começou. A mesa estava cheia: peru, farofa, castanha, frutas cristalizadas, tudo lindo, tudo brilhante. Aparentemente tudo fresco. Mas tinha um detalhe: ninguém tocava em nada. Eles apenas me observavam esperando. Depois de alguns minutos, a avó, a única que parecia respirar diferente, levantou a mão e apontou para um prato na minha frente. Era um jeito discreto de dizer: coma. Eu estava prestes a recusar quando notei algo estranho. O peru. O peru respirava. No começo achei que fosse ilusão, mas não era. A superfície do peito do peru subia e descia, como se ainda tivesse pulmões funcionando. Quase vomitei. Os olhos da família estavam arregalados, úmidos e fixos em mim, esperando eu comer. Foi aí então que eu ouvi um sussurro vindo da parede atrás de mim, como uma voz grossa grudada no corredor. Começa logo e agora. E eu virei mas tão rápido, mas não havia nada e nem ninguém, a não ser marcas, como dedos longos arranhando a pintura. Quando voltei a olhar para eles, os 5 membros da família estavam inclinados para frente, com o mesmo sorriso forçado, esticados demais, como se as bocas não fossem deles. A avó bateu a mão na mesa e apontou para o peru de novo. A casa ficou mais fria. A luz piscou e eu senti algo passar atrás de mim. Uma sombra grande e pesada que fazia o chão vibrar.
E a voz voltou e disse novamente: Alimenta, alimenta-se agora. A família toda arregalou os olhos na mesma hora, ao mesmo tempo. Era como se estivessem esperando eu satisfazer algo que morava ali, algo que queria que eu comesse aquilo. E por um momento horrível, eu senti um cheiro subindo, um cheiro quente de carne viva. E meu estômago revirou. A avó finalmente levantou e pela primeira vez naquela noite, alguém se moveu. Ela caminhou até mim. Seus passos eram lentos, arrastados, como se ela estivesse empurrando o próprio corpo. Quando parou ao meu lado, ela sussurrou com uma voz tão fraca que parecia vento. Se você comer, ele entra. Eu travei completamente. Ela então tocou no meu ombro e completou: Se você recusar, ele escolhe outro. A sombra atrás de mim cresceu e eu podia sentir o ar ficar denso, pesado, como se alguém estivesse prestes a colocar uma mão imensa no meu pescoço. A família não poderia falar nada, porque quem fala atrai ele, quem come entrega o corpo e quem recusa vira alvo. Eu levantei devagar, sem respirar, e corri. A porta não abriu fácil. Parecia que algo a empurrava pelo outro lado, mas eu consegui sair. Quando virei para trás, todos os membros da família estavam na porta, com a boca escancarada e em silêncio completo, os olhos arregalados como se implorassem para eu nunca mais voltar. A sombra ficou atrás deles, enorme e encostando no teto. E a avó, pela primeira vez, falou alto: Não olhe de volta quando for embora. E eu obedeci. No dia seguinte, a casa estava sem luz, sem movimento, sem sinal de vida. Bateram na porta, chamaram de novo e nada. Dias depois, a família inteira foi dada como desaparecida. E a única coisa que encontraram lá dentro foi um prato vazio e uma frase escrita na parede com algo que não era tinta. Era você que ele queria. Desde então, todas as noites do dia 23 de dezembro, aquela casa reaparece iluminada, mesmo abandonada, mesmo sem moradores. E algumas pessoas juram ouvir a mesma voz, sussurrando: Começa logo. E Clara, obrigada por sempre estar colocando tanto carinho nos nossos relatos. Que Deus te ilumine e ilumine seu caminho e te proteja de toda a sombra. E eu espero sinceramente que sua ceia de Natal seja mais silenciosa do que essa. E então, gente, o relato foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe, curta, comenta, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. E eu sou Clara e esse foi mais um Sussurro na Escuridão. E até o próximo vídeo.